Que imensa alegria estarmos juntos novamente nessa noite, retomando o nosso trilhar do caminho da felicidade a partir das bem-aventuranças em Mateus, a partir do capítulo 5, já estamos no capítulo 7, chegando ao final dessa série. Temos visto juntos aqui e descoberto na vivência diária que a felicidade está realmente em andar com Deus. E hoje Jesus nos levará a entender que a conscientização é o caminho para a decisão na nossa vida. Diversas áreas que necessitam de decisão passam necessariamente por um processo de conscientização. E se você tiver aquele excelente hábito de anotar, pode pegar na bolsa aí da sua cadeira à frente e anote essa frase: a conscientização é o caminho para a decisão. Bom, mas o que seria conscientização? Vou lhe dar 10 segundinhos para tentar definir essa palavra com as pessoas que estão ao seu redor, por favor. Se você não gostar muito das pessoas que estão ao seu redor, pode mudar de lugar, não há problema. O que seria conscientização? Parece que não foi muito difícil. Eu tenho alguns exemplos de conscientização. Por exemplo, as campanhas publicitárias acerca dos malefícios do fumo. E aí você tem a área de não fumantes no cemitério vazia, né? Ou então, pensando nas pessoas que lutam a favor das florestas, não podemos acabar com as nossas florestas, e aí está mais um exemplo de conscientização. Cortaram todas, mas na hora de descansar escolheram a sombra da árvore. Ou então, essa conscientização em relação ao uso da água. 70% do seu corpo é água, você imagina isso? Campanhas tentando trazer à sua mente o que seja uma conscientização acerca de algo. E existe uma frase que gosto muito de Paulo Freire, que é esta: a conscientização é um teste de realidade. Então, quanto mais conscientização, mais se desperta essa realidade, mais nós a develamos. Conhecemos os mitos, as tradições, as rotinas da vida que muitas vezes nos aprisionam, nos dominam e nos fazem fazer mais da mesma coisa todos os dias. E para vencer isso, eu creio que o melhor procedimento prático se encontra no questionamento dessas coisas. Então, daí uma sugestão de definição de conscientização seria essa: é provocar uma atitude de reflexão que comprometa, ou seja, que envolva a ação, que desperte a ação. E aqui, queridos, justamente que encontramos Jesus, utilizando-se desse processo de conscientização para introduzir essa que é já a conclusão do Sermão do Monte. Ninguém vai dizer: está acabando já. Obrigado. Vocês são tão sensíveis sempre. E ele irá utilizar-se de 3 chamados a partir de Mateus 7, 13 a 23, para nos levar à conscientização de fatos espirituais que podem mudar a sua vida hoje, completamente. Então é necessário que você se conscientize de que o reino de Deus tem acesso exclusivo, ensino exclusivo e compromisso exclusivo. Ou seja, que você se conscientize hoje à noite de que para o caminho da felicidade há apenas um acesso. Nesse caminho há apenas uma forma de aprender, um ensino específico, exclusivo. E há apenas um compromisso nesse andar com Deus que faz de você um súdito, um discípulo, um filho de Deus.
Então, a conscientização é o caminho para a decisão. E é necessário, primeiramente, que você se conscientize que o reino de Deus tem acesso exclusivo. E se você ainda não abriu, pode abrir a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. O acesso exclusivo indica que há apenas uma forma de entrar nesse reino. E o texto bíblico diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Mantenha a sua Bíblia aberta e perceba que Jesus começa falando-nos acerca de duas portas. Esse texto é mais conhecido como os dois caminhos, mas ele começa com duas portas. Talvez Jesus tivesse em mente a grande porta de Damasco para ilustrar esse acesso ao mundo, o plano do mundo. Essa convivência de fácil entrada, descompromissada em relação a Deus, centrada no orgulho, na vaidade do ser humano. E é muito interessante que o adjetivo grego para larga, espaçosa, seja a palavra plateia. São muitos que estão na plateia, pouca gente realmente jogando. A segunda porta que Jesus cita nesse texto ilustra então o reino de Deus. E essa foto diz respeito a uma construção que aconteceu em 327 depois de Cristo, chamado Templo da Natividade, construído no pretenso local onde Jesus nasceu, cuja porta foi justamente inspirada nas palavras desses versículos. Olha que interessante. A única entrada desse templo mede 1,20 m e é chamada de porta da humilhação, porque fica claro, né? Qualquer um que queira entrar precisa se abaixar para fazê-lo, senão não consegue entrar nesse templo. E a citação dessa ilustração para o reino de Deus mostra como é que esse andar com o Mestre se desenvolve. Andar com Deus no caminho da felicidade começa por uma porta muito estreita. Jesus nos diz que é um difícil acesso, que trabalha na esfera de um compromisso total, de uma rendição completa. Mas também é interessante que essas portas sejam a entrada, o acesso para dois caminhos. Um deles indica a trajetória que a nossa vida vai descrever sob a liderança de Deus, ou então sob nossa própria conta, segundo o que nós achamos melhor. Então veja aí que a porta estreita do caminho restrito é então exigente, subentende humilhação, causa confrontação e necessária mudança de vida. Traz total dependência de Deus, o qual passa a liderar a vida de quem acessa esse caminho por esta porta. Mas também a porta larga do caminho amplo indica um trajeto mais fácil de ser encontrado e acessado, justamente porque é o habitat natural do ser humano, queridos, desse homem caído, ora ateísta, ora meramente religioso, mas comprovadamente egoísta, carente de felicidade, com esperança limitada àquilo que ele pode controlar. Por isso a sua trajetória é tão cheia de ansiedade, porque não pode prever o futuro. Muitos passam por ela, é a porta da plateia, e trilham esse caminho.
Agora, um irmão escreveu que optar pelo discipulado verdadeiro é posicionar-se com a minoria. É uma questão de escolher deliberadamente ficar fora do padrão predominante. Concordo muito com essa frase. Acho que é totalmente coerente com o nosso texto. Agora, essa porta desse caminho também nos induz e mostra e revela um resultado. Na verdade, o texto, falando de 2 portas e 2 caminhos, trabalha também com 2 resultados esperados para as pessoas que adentram essa porta e trilham esse caminho. A primeira é esta, é a vida. E toda vez que Mateus vai usar essa palavra no seu evangelho, ele vai dizer respeito à vida eterna. A vida com Deus, a casa do Pai, em alegria plena, em prazer pleno, um propósito que é plenamente consistente e desfrutável por aquela pessoa que decide caminhar por esse caminho difícil. Mas o outro resultado da porta da plateia é de perdição. É perder-se de Deus para sempre, vivendo alienado de sua presença. E mais que isso, na solidão do não ser, sem o ser dele. E ao olhar esses versículos, vemos que resultados tremendos são esses, queridos. O que me leva a querer perguntar para você essa noite, você está consciente de que porta e caminho deve escolher? Você está consciente que escolheu a porta e o caminho certos? Porque a conscientização é o caminho para a decisão. Então é necessário, em segundo lugar, que você se conscientize de que o reino de Deus, além de acesso, tem um ensino exclusivo. E chegamos aos versos de 15 a 20. Nesse reino, queridos, há só um tipo de ensino. Se envolve e desenvolve um aprendizado que produz vida especificamente. E o texto nos mostra isso. Veja, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E eu consegui uma foto desse pessoal, olha aí. Literalmente o texto fala de pseudo-profetas, gente falsa, mentirosa, enganadora, fictícia. E o texto vai nos mostrar claramente a sua aparência e o seu caráter, e mais do que isso, o ensino dessas pessoas e o fruto que esse ensino produz na vida de quem atende a ele. Veja aí. O caráter do falso profeta, queridos, trabalha em favor, ora da aparência do que seja bom, ora da ocultação das motivações pessoais dele. Seu ensino, na verdade, é um meio para autopromoção e pilhagem, roubo das riquezas materiais que as pessoas têm. E quando se olha para esse falso profeta, não se consegue ver imediatamente a coisificação que ele faz das pessoas, do próximo, como ele usa as pessoas. Mas a convivência nos mostra claramente que o seu egocentrismo acaba por reivindicar para ele os holofotes de todo tipo de glória. Ele é a razão da efetuação dos milagres. Nele está a concentração do poder espiritual, numa vida pretensamente reta. E foi nisso que Jesus estava pensando quando entabulou essa frase em Mateus 24:11.
Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, como temos verificado hoje, no nosso Brasil, no nosso mundo. Mas também Jesus os compara a árvores ruins com frutos também ruins. Veja o texto. Vocês reconhecerão os pseudo-profetas por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Olha como ele repete essa ideia. Conscientização. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Agora, queridos, eu creio de todo o coração que a igreja brasileira não tem sido eficaz no reconhecimento de falsos profetas. Não tem conseguido discerni-los nessa avalanche de novos caminhos e novas proposituras de fé que estão se multiplicando, aparecendo, borbulhando ao nosso redor. E penso que um dos problemas que nós temos é o padrão que utilizamos para julgar, para avaliar os frutos de alguém que leva a palavra de Deus. E esse texto vai nos ajudar a discernir isso. Creio que o primeiro padrão errado que nós aplicamos para avaliarmos o fruto de alguém que está levando a palavra de Deus é a velha máxima que utilizamos. Veja se eu não estou certo. Bom, se a pessoa estiver falando da palavra de Deus, tudo bem. Não, ele está com a palavra de Deus aberta, então não importa. Se ele está falando com a palavra de Deus aberta, tudo certo. Será que esse é um bom padrão para avaliarmos os frutos de alguém? O próprio Jesus diz no texto que não. O fato de alguém ter uma Bíblia aberta na mão não significa que ele seja árvore boa. Agora, um outro padrão que usamos bastante é aquele que referencia sinais e maravilhas. Ou seja, os milagres e prodígios que estão presentes no ministério dessa pessoa não são um padrão de avaliação dos seus frutos, da veracidade dos frutos, que esse cara veio de Deus mesmo. E Jesus, mais uma vez, diz que não. Milagres e prodígios não são um padrão confiável. Talvez aí já tenha mexido um pouco com você. Se não, veja o que o próprio Jesus mais tarde vai falar acerca disso. Mateus 24, 24 e 25. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão. Ele não está falando de nada que seja abstrato ou uma linguagem figurada. Ele está falando que realmente vai acontecer. Realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que os avisei antecipadamente. Mas é muito interessante você entabular um estudo acerca de falsos mestres, profetas no Novo Testamento. E você vai perceber que todos eles, de uma forma ou de outra, estão imbuídos por sinais miraculosos. Estão mostrando que são de verdade através de sinais de milagre e maravilhas que estão fazendo. Inclusive o máximo, que é o anticristo no Apocalipse. Então Jesus está nos dizendo, e a igreja de Cristo, guardai-vos dos falsos profetas, realizadores de sinais. Por que ele diz isso? Porque o ensino dessa gente é o ensino da porta larga, queridos.
do caminho da plateia, do orgulho pessoal, que atraem as pessoas investindo na ambição que elas têm pelos bens materiais, pelo sucesso nessa terra. Basta ver as suas propagandas. Ou então buscam essas pessoas e as cativam pela necessidade de um emprego, da cura de uma doença que ela acha que não merece ter. Outros no sucesso do amor. Mas você vai discernindo a postura desses homens, árvores ruins, de frutos ruins, pelas suas ordens dadas a Deus. Mas perceba, eles têm mesmo um jeito de poder divino. Tem um testemunho de força espiritual aparente. Realmente eles têm cara de fogo de Deus, de unção do Espírito. Mas é um fogo falso. E posso até dizer que é um fogo fato. Aquele que sai no cemitério, pela decomposição dos corpos. Parece fogo verdadeiro, mas não é. É simples de discerni-los, porque o ensino deles não alimenta o povo espiritualmente. Apenas reforçam o sentimento e o sentido de caminho espaçoso, por meio de uma religiosidade que prende essas pessoas a ele mesmo, são discípulos dele. Ou então ao local onde ele ministra, porque ali é que está a bênção. Que destacam a si mesmos como gente digna de honra e de ser servida, quando isso só compete ao Senhor. Agora perceba, querido, que o falso profeta chama a atenção para si, não para Cristo. Então daí você pode ouvi-lo dizer com a maior cara de pau: se eu tiver a unção, isso vai acontecer. Se eu for ungido, vai acontecer. Eu estou dizendo que vai acontecer porque Deus é comigo. Deus está nesse lugar porque eu digo que Ele está aqui. E eu sou eu, amém, irmãos? Se você não crê, querido, eu creio por você. Você não tem fé, eu tenho por mim e por você. E eu creio, logo Deus fará. Outros até dizem, aqui o celibato faz a diferença. Não sei o que significa isso. Mas aqui o fogo cai. Enquanto na sua igreja você chupa sorvete, irmão, aqui você vai ver o fogo de Deus. Aqui eu e eu. Mas o ensino do reino, da porta estreita, o ensino do desprovimento pessoal, do abrir mão de si mesmo, da rendição total do ser, do negar-se a si mesmo com sonhos e desejos, do milagre que não é desejado mais do que o viver para Deus intimamente, mais do que o conformar-se ao molde proposto por Jesus. Isso você nunca vai ouvir dos lábios desses falsos profetas. Nunca citarão isso. Agora é interessante que Jesus diga que cada ensino também tem seu resultado eterno. Portanto, querido, eu exorto você a esmerar-se num estudo da Bíblia que vai além do que você está acostumado a fazer. Não seja um freelancer, um leitor freelancer, um leitor franco atirador, um leitor de pequenos pensamentos bíblicos, de pequenos textos na internet. Ou então não fique declamando textos bíblicos que você nunca estudou dentro do seu contexto de maneira profunda. Não sabe realmente o que o Espírito Santo quer lhe dizer ali. Mas você transforma aquela palavra que seria de Deus em fruto ruim no seu coração. Querido, avalie suas crenças pessoais à luz de um estudo sério da palavra. Guarde-se dos falsos profetas.
E daí preciso perguntar-lhe, você está consciente de que um ensino aparentemente bíblico é um fruto mau que confunde e afeta o seu relacionamento com Deus? Você está consciente disso? A conscientização é o caminho para a decisão. Em terceiro lugar, é necessário que você se conscientize de que o reino de Deus, além de acesso e ensino, tem um compromisso exclusivo. Chegamos aos versos 21 a 23, onde Jesus vai fazer 3 esclarecimentos acerca do que é feito esse compromisso do reino de Deus. O primeiro esclarecimento é esse: a diferença que ele faz entre aquele que sabe falar, mas não sabe fazer. O falador versus o fazedor, do verso 21. E note a progressão da conscientização que Jesus está lançando sobre nós hoje à noite. Ele acabou de falar de uma falsa porta, de um falso caminho, de falsos profetas, e agora vai falar de falsos seguidores. Gente auto-enganada. Olha o texto. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, força aí nos vocativos, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o texto original, queridos, mostra que Jesus se refere a 2 tipos de pessoas que estão desenvolvendo um estilo de vida. A primeira pessoa é essa que constantemente diz Senhor e Senhor. Mesmo assim, elas se caracterizam por uma confissão que não passa da expressão oral, do que ela fala. Aquilo é situacional. Quando ela necessita, recorre, como alguém que enfia a mão e encontra o pé de coelho no bolso. Essas pessoas não entrarão no reino. São crentes religiosos, simpatizantes da fé. Não são súditos, não são discípulos, não são filhos de Deus. Deixe-me esclarecer melhor. Talvez tenhamos pessoas aqui nessa situação. Gente que gosta do ambiente cristão. Salutar, bom. Sem palavrões, pelo menos na maioria das vezes. Gostam da companhia das pessoas cristãs, da boa ética que é propalada naquele lugar. Puxa, é uma companhia excelente para eu criar os meus filhos, para eu conseguir alguém que se responsabilize por mim num novo amor. Mas não se identificam pessoalmente com o Mestre. Gostam da ambiência, mas não se identificam pessoalmente com o Mestre. E aí, quando algo sai errado na vida dessas pessoas, não sai como aquilo que elas esperavam, aquilo que elas queriam e projetavam, acabam se revoltando, se voltam para Deus em cobranças, como se o gênio da lâmpada não tivesse funcionado, batem o pé, se amarguram, ficam impacientes, falam mal. E a pergunta que mais fazem em oração diante de Deus é: por que eu, Senhor? E eu, Senhor? Onde o Senhor estava quando isso tudo estava acontecendo comigo, Senhor? E eu? Jesus diz: faladores, faladores, faladores. Já o segundo tipo de pessoa que está aí no versículo é aquela que constantemente faz a vontade de Deus, porque ele sabe que a confissão de fé sem expressão prática é falsificação, e ele quer viver a verdade do Evangelho.
se esse evangelho não muda a minha vida, não serve para nada. Eu quero seguir Deus de perto, fazer a sua vontade. Ele tem em mente palavras do Mestre o tempo todo, dizendo: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12:50. Mas talvez você ainda tenha que perguntar para mim: Átila, o que significa fazer a vontade de Deus? A resposta é muito simples, querido. Fazer a vontade de Deus é não fazer a sua vontade. O quanto nós utilizamos com facilidade pronomes meu, minha. E Cristo está nos chamando a dar lugar a um outro tipo de pronome que saia com mais facilidade. Teu, tua. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ainda refletindo naquela oração que ele ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na minha vida. É deixar-se moldar por isso, é abandonar-se em Deus, queridos. Isso é fazer a vontade dele. É o assumir de um compromisso, se liga aí, irmão, um compromisso de exercer a justiça do reino na sua integralidade, de fio a pavio, do caráter à transformação de vida, as propostas das bem-aventuranças nesse caminho da felicidade. Isso é andar com Deus. É Ele ser, enquanto eu questiono como farei a sua vontade hoje, qual o propósito do Senhor sobre a minha vida, para que eu possa decidir se vou, se fico, se compro, se vendo, se viajo ou não. O que é que o Senhor tem a me dizer sobre isso? Porque minha vida é sua, Senhor. Quero fazer a sua vontade. É o meu, é o meu. O segundo esclarecimento traz a diferença entre desconhecidos e conhecidos, nos versos 22 e 23. Queridos, essa parte do pensamento de Cristo traz duas verdades espirituais que me causam muito espanto. Toda vez que eu leio esses versículos, sou confrontado. Veja aí, se você comunga comigo desse espanto. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. A diferença entre desconhecidos e conhecidos. Primeira verdade espiritual que me causa espanto nesses versos é que os atos carismáticos, que numa época da minha vida me atestavam que eu estava andando com gente que conhecia Deus de verdade, gente que profetizava, expulsava demônio e realizava milagres em nome de Jesus. O que Cristo está dizendo é que ao fazer isso, ninguém garante relacionamento com Ele. Isso não atesta relacionamento com Ele. Mas como alguém pode fazer isso em nome de Jesus? Ele explica. Indica pessoas que querem destaque e usufruto do mundo. Por isso, as 3 vezes que as pessoas que conversam com Cristo repetem em teu nome, nós fizemos. Então, esses atos maravilhosos, mais uma vez, não são provas da genuinidade da confissão de fé. Já vimos em Mateus 24, um falso profeta faria isso. Isso me causa espanto, queridos. Embora vindo de uma família que não é cristã, mas
desenvolveu seus primeiros contatos com a religiosidade num centro de Umbanda, também lá podia se ver essas coisas acontecendo com um poder extraordinário, mas que não vinham de Deus. A segunda verdade espiritual que me causa espanto nesses versículos é que alguém pode usar o poder e falar em nome de Jesus e mesmo assim não ser conhecido por Ele. Gente que utiliza-se do poder do nome, mas não sabe o que é pagar o preço do discipulado da porta estreita. Vou perguntar de novo, alguém que não é discípulo pode fazer essas obras miraculosas? Sim, pode sim. Jesus disse que falsos profetas farão. Depois em casa você pode ler 2 aos Coríntios e vai descobrir que Paulo diz que falsos apóstolos também farão. Atos carismáticos, coisas maravilhosas. Obreiros falsos e fraudulentos também farão. Ele encerra dizendo até que anjos de luz, falsos anjos de luz, farão milagres diante de todos. Que coisa impressionante, irmãos. Isso me impressiona profundamente. Agora, o terceiro esclarecimento que ele faz é a diferença entre afastados e achegados. No verso 23. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E esse imperativo usado por Cristo no texto original poderia ser traduzido assim: afastem-se e permaneçam afastados de mim. Mais uma vez, quem é que deve afastar-se dele? Quem está sendo repudiado, apesar dos atos carismáticos e miraculosos? Apesar do poder que estavam exercendo? Gente que era trabalhadora da esfera do mal. Gente que confessa, mas não pratica. Gente que conhece e usa o nome de Jesus, mas não é conhecida por Ele. Gente que faz o que não é a vontade de Deus. Isso me traz a impressão de que muitos de nós ainda não despertamos para o que significa o Evangelho puro de Cristo. Apenas trasladamos os nossos valores espirituais de uma religião para outra, mais adequada à nossa modernidade, ao nosso jeito de ser e de pensar. Mas Cristo mesmo não faz parte do cerne, da ênfase da nossa vida. Não é Ele que está sentado no trono. E daí a citação feita por nosso irmão do passado diz o seguinte: a Bíblia é mais do que um volume que contém fatos até então ignorados sobre Deus, o homem e o universo. É um livro de exortação baseado nesses fatos. A maior parte do livro é dedicada a um insistente esforço para persuadir as pessoas a mudarem os seus caminhos e a pôr as suas vidas em harmonia com a vontade de Deus. Ninguém fica melhor por saber que no princípio Deus criou os céus e a terra. O diabo já sabe disso. Ninguém fica melhor por saber que de tal maneira Deus amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito para morrer para a sua rendição, porque no inferno há milhares que sabiam disso. Mas a verdade teológica é inútil enquanto não é obedecida. E ele arremata então, desfraudando portas largas, caminhos espaçosos, falsos profetas e falsos discípulos auto-enganados.
Andar com Deus dirige-se a você integralmente. Não só a sua mente, mas também a sua vontade. Não basta só entender com a mente, é preciso que a sua vontade submeta-se totalmente à dele. Então, a minha lista de valores vai sendo demolida pela presença espiritual do Cristo vivo. Reorganizada. Enquanto eu antes queria ser um doutor e desenvolver uma vida de acúmulo de riquezas e usufruto deste mundo, ele entra na minha vida com amor, mas numa insistência, implodindo tudo isso, e dizendo para mim: Átila, você precisa nascer de novo. Sua vida começa agora de um jeito diferente, e serei eu a colocar as prioridades para essa vida. Isso tudo jogue fora e deixe que eu reorganize a sua vida. E aí você irá onde você deve ir para a minha glória. E estando lá, isso não vai isentá-lo de conflitos e dificuldades, mas eu serei contigo. Essa vivência também nos traz consequências, resultados. Como o verso 22 nos diz, naquele dia, é o dia de aferimento do caráter, do compromisso de cada um diante de Deus. Ali, queridos, serão revelados os eternamente achegados e os eternamente afastados. Mas é possível que hoje à noite você saiba onde você está, porque você tem decidido isso. 2 portas, 2 caminhos, 2 ensinos, 2 formulações de vida. E eu preciso lhe perguntar: você está consciente do compromisso integral proposto pelo reino? E mais do que isso, o que você vai decidir diante de todo esse processo de conscientização espiritual? O que vai ser agora, daqui para frente? Que decisão você vai tomar? Que tipo de avaliação Cristo faz de você? É hora de orarmos. Eu sei, Senhor, que essa noite é noite de decisão, de transformação de vidas, de uma conscientização que talvez não esperássemos receber. Mas eu clamo pelos meus irmãos, por aqueles amigos que estão aqui hoje à noite, talvez gente enganada pela vida, atrás de falsos profetas, de milagres prometidos, correndo atrás de gente que não é conhecida por ti. Ou outros que estão assentados aqui dentro desse lugar já há tanto tempo, mas que nunca se permitiram ser transformados pela sua glória. Eu sei que envolvemos a vida eterna aqui, Senhor. Então tem misericórdia de cada um, e que essa palavra possa ficar no coração, operar conscientização, e mais do que isso, levar os meus amados a uma decisão radical de, a partir de hoje, viverem a vontade do Pai, num caminho difícil e estreito, de uma porta de humilhação, abrindo mão de coisas superficiais ao redor da Bíblia e mergulhando no estudo sério dela. E mais do que isso,
entregando as prioridades da vida, mais uma vez nas suas mãos, para que elas sejam reorganizadas conforme a sua vontade. Realiza esse milagre em nós, em nosso meio essa noite, Senhor. Eu clamo de todo o meu coração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. E nós podemos cantar, oferecendo nossa vida ao Senhor. Senhor, quero minha vida oferecer como uma oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar como uma oferta a ser queimada sobre o Seu altar. Faça essa sua oração, irmão, não se deixe dispersar. Mantenha o seu pensamento, o seu foco. Cante como se fosse uma oração.